Welcome to the Moving Day Golfcast. See you at the next hole-in-one. Seconds to Moving Day Golfcast. Broadcasting directly from 9,5 Brasserie at the Brasilia Golf Club. Welcome to the Moving Day Golfcast. See you at the next hole-in-one. Broadcasting directly from 9,5 Brasserie at the Brasilia Golf Club. Sejam bem-vindos ao Golfcast by Moving Day, o seu podcast do mundo do golfe, negócios e grandes histórias. Estamos aqui direto do 9,5 do Clube de Golfe de Brasília. No Tea Time de hoje, tem o meu duplo aqui, Sandro Suffert, que promove o Moving Day aqui em Brasília. Conta pra gente um pouco desse projeto. Obrigado, Bruno. O projeto Moving Day é um projeto que a gente está tocando já há 2 anos, que é um projeto de reforçar o trabalho que o Clube de Golfe de Brasília já faz com uma equipe de alto desempenho. E a gente aproveitou para incluir também profissionais, caddies e também amadores, né, para jogar em um torneio que é muito mais tranquilo, menos formal do que os torneios tradicionais, né, do calendário do golfe de Brasília e do golfe do Brasil. Então o projeto basicamente é isso. E para completar o nosso Tea Time, nós temos aqui o nosso convidado de hoje, que está aqui representando os oráculos do golfe brasileiro, nosso vice-presidente financeiro da Associação Brasileira de Golfe Sênior, a BGS, Emiliano Azevedo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês. Brasília é um lugar que eu gosto muito de estar, né? Não só profissionalmente, vocês podem ver que eu estou de aparato aqui, não de golfe hoje, mas eu gosto muito de Brasília e gosto muito desse ambiente aqui do Clube de Golfe de Brasília, das amizades que a gente foi criando, desenvolvendo aqui. É um lugar que eu me sinto muito bem, né? E estar aqui no 9,5, bonito do jeito que está, é muito bom. Estou à disposição, é uma alegria para mim também, aos 57 anos, estar na diretoria da BGS, né? A BGS passa por um momento bom, né, de golfe revigorado, né, de golfe sênior revigorado. A BGS tem 47 anos de história, né, e a diretoria capitaneada pelo presidente Grego, né, junto comigo, junto com o Braguinha na diretoria técnica e o Martin na diretoria administrativa, nós estamos muito animados agora para esse período que a gente vai estar à frente. Depois de um período de recuperação da instituição, né? Todos nós desenvolvemos um trabalho pro bono, tal. Então nós estamos muito animados, acho que vai ser um ano muito bom, né, para a BGS, e eu até adianto para vocês, tive a satisfação de ter sido neste dia 24 de fevereiro, ter tomado posse também na diretoria, como membro da diretoria da Federação Paulista de Golfe, né, junto com o presidente Flávio Masqueto, que também está animadíssimo de fazer uma gestão inovadora, de uma gestão muito presente para fazer o golfe paulista e brasileiro melhorar ainda mais. Emiliano, você é dirigente esportivo, mas também você tem uma vida toda de empresário, né? Eu fiquei por muitos anos na vida pública, né? Quase praticamente 30 anos na vida pública, sempre trabalhando na parte de gestão pública mesmo, né? Também me envolvi com marketing político uma boa parte da minha vida, fui professor universitário também um pequeno período, mas um período muito gratificante. Mas eu me dediquei mesmo à vida pública por 30 anos praticamente, e hoje já estou há quase 15 anos com empresas de consultoria em determinados ramos, mas principalmente cuidando de relacionamento, de relações institucionais, governamentais, né? Que a gente passa 30 anos na área pública, não tem como se desligar totalmente, e a gente conhece o traquejo, né? É como um campo de golfe, que você já sabe por onde não ir ou por onde ir, né? Nem sempre dá certo, né, como no golfe, mas é o que a gente procura. Então eu, graças a Deus, sou muito feliz no que eu faço hoje, né, e trabalho puramente com relacionamento e captação de negócios. É isso. Maravilha. Interessante sobre a questão da BGS, você tinha comentado, né, e do teu histórico profissional, porque as duas coisas estão, de certa forma, conectadas, né, porque você está falando de relacionamento, você está falando de experiência, né. Eu não sabia, por exemplo, que a BGS já tinha 47 anos, né, quer dizer, a BGS já está ficando sênior também, né, a própria associação já vai poder jogar em breve. Muito bom, é bom saber, a gente está muito feliz de estar recebendo você aqui nesse primeiro, né, Golfcast.
e realmente obrigado pela tua presença. Muito bom. E você pela sua apresentação, acho que está muito claro a participação do golfe tem na sua vida como um todo. Sim. Fala um pouco mais sobre isso. Eu tive a minha experiência com o golfe, ela começa lá em Rosário do Sul, né, que é na fronteira do Rio Grande do Sul, né, próximo a Santana do Livramento também, porque os ingleses, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, foram se instalar os frigoríficos, tinham que trazer as pessoas ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos para colocar para trabalhar, e eles tinham que ter um lazer. Então montaram os campos de golfe dessas duas localidades, Santana do Livramento, Rosário do Sul, e depois em Barretos, né, no interior de São Paulo. E o meu tio Cláudio Jumelli, pai do meu primo Marcelo Jumelli, que é golfista, já foi campeão gaúcho, já esteve liderando o ranking paulista e tal, e que hoje é gerente de golfe lá do Broa Golf Club, lá do lado de São Carlos. O tio Cláudio Jumelli, pai do Marcelo, que me levou para o golfe, né, lá em Rosário do Sul, isso na minha pré-adolescência, já começando a adolescência. Joguei alguns anos e fiquei sempre com o golfe na cabeça. Sempre que eu ia a Rosário, eu procurava ir no clube, ver os amigos e tal, mas eu fiquei também depois um período muito grande sem jogar golfe, mas nunca desligado do golfe, né? Sempre com o golfe, com esse swing que nem sempre foi tão bom, mas sempre ali, né? E aí eu consegui retomar o golfe já faz alguns anos, desde 2008, lá no Dama Golf Club, né, por onde eu sou federado, né, tenho orgulho de participar lá do Dama também. Então eu vim navegando pelo golfe quando tinha as oportunidades, e depois de 2008 para cá, aí sim, já jogando mais pesado, vamos dizer assim. Deixa eu aproveitar esse gancho e te perguntar uma coisa. O que tem na água lá do sul, né? Porque que tem tanto jogador bom, né? A gente tem aí o André Xavier, tem o Eric Machado, tem tantos jogadores muito bons que vêm de lá, você mesmo. Que a minha cada um no seu handicap. Cada um no seu handicap. Aí sim, agora eu me senti mais confortável. Não, o golfe tem handicap. A gente está falando, né, em categorias. Claro. Em categorias. Mas veja, é uma coisa interessante, né? O celeiro de golfe do Rio Grande do Sul é muito bom. Né? Não que o resto do país não seja, pelo amor de Deus. Nós temos gente boa em todos os lugares, né? Que eu digo assim, golfistas competitivos em todos os lugares. Mas ali existe uma proximidade com a Argentina e o Uruguai. E isso tem uma influência, porque nesses dois países o golfe está mais à frente do que o Brasil, né? Principalmente a Argentina, que, como diz o meu primo Marcelo, deve estar uns 100 anos na nossa frente, né? E isso tem sim uma influência. E também tem essa tradição de já ter tido campos há muito tempo, né? Então, Rosário do Sul, existe uma data de 1972 de inauguração do campo, mas na verdade ele já é anterior a isso, né? Então, é bem anterior a isso. Então, com certeza isso é um dos fatores. E uma coisa interessante, lá sempre teve projeto social para trazer essa gurizada boa, né? Porque não necessariamente você precisa de um berço de ouro para ser um bom golfista, né? Ainda bem que não é assim. Então, pessoas como o André, como o Eric e outros tantos, né? Lá em Rosário do Sul, por exemplo, tem um menino que é carinhosamente chamado de Baianinho, que certamente vai ser um dos grandes destaques do golfe brasileiro, né? Então, realmente ali o Rio Grande do Sul tem esse diferencial, né? E sei que a federação lá apoia muito isso, e é importante, né? Emiliano, a gente sempre ouve muito, mesmo quem não entende de golfe, não conhece muito golfe, sabe da importância que o golfe tem do ponto de vista de network, do ponto de vista de negócios, etc. Uma dúvida que eu tenho nessa sua história também. Teve alguma decisão importante na sua carreira que foi influenciada por uma conversa ou uma experiência dentro de um campo de golfe? Teve coisas importantes, né? Até a própria decisão de sair da vida pública, eu tomei jogando golfe. Né? Eu tomei jogando golfe, porque são momentos da vida da gente que a gente tem que... aquela história, né? Às vezes a vida da gente é um par 5 longo, né? E a gente fica louco para chegar num par 3 que seja gostoso de jogar, né? E nem sempre dá certo, né? Eu costumo dizer que a vida é um par 5 longo, né? Daqueles de 700 e até já. me emociona um pouco com isso, porque as grandes decisões são assim, né? A gente tem que
escolher bem o taco, né? E nem sempre é a melhor escolha, né? Mas é isso aí. Então, sim, a gente toma decisões, né? E uma coisa importante, por mais que pelo menos é a minha maneira de enxergar, por mais que o golfe seja um espaço de network e tal, né, a gente tem que saber respeitar o campo, né? Por que respeitar o campo? Respeitar o campo sempre, mas respeitar o campo no sentido de que eu não posso ir para o campo pensando em negócio, eu tenho que ir para o campo pensando em golfe. Eu tenho que ir para o campo pensando que tem um amigo, um conhecido, alguém do lado jogando golfe comigo, que não necessariamente está interessado em falar de negócio. Ele está ali para se conectar com o campo, se conectar com o jogo dele, se conectar com a natureza, né? Porque eu acho que a beleza do nosso esporte é exatamente você poder ir para o campo em paz, né? Ir ali disputar, tentar ganhar do campo, né? Ver o teu parceiro jogando ali, às vezes ele acerta, às vezes ele erra como você, tal, não sei o quê. Isso é a beleza. E eu digo para vocês com muita tranquilidade, as coisas boas que aconteceram de network no campo foi de maneira tranquila, né? E até eu costumo ser meio assim, cara, se tu vai para o campo só para pensar em negócio, não vá. Ou pelo menos não vá comigo, né? Vá com quem quiser, mas não comigo, né? Porque eu acho que não é legal, né? Você sentou no carrinho, o cara já assim, o que tu faz? O que não sei o que? Isso é uma das partes chatas, né? De quem acha que os negócios do golfe, né, criam essas coisas, isso atrapalha muito o jogo e atrapalha essa aura bacana que o golfe tem de ser uma coisa agradável, né, de jogar em lugares maravilhosos, né? Então eu acho que tem que saber dividir essas coisas. É interessante esse teu comentário, Emiliano, porque de verdade, como o Brasil não tem uma cultura tão grande como você acabou de comentar, né, como a Argentina, como o Uruguai, nem se fala comparando com os Estados Unidos, Europa, né, no golfe, hoje tem realmente uma procura um pouco maior de pessoas que estão focadas em vir ao golfe para fazer networking, né, apenas, né, e não deixa isso acontecer de uma forma natural, porque na verdade o golfe, você tem essa vantagem de você conhecer a pessoa, passar ali 4 horas jogando com ela por vários dias. Isso naturalmente vai trazer, né, um tipo de conhecimento, de amizade que pode vir a gerar negócio. Isso é um entendimento que eu também tenho e que achei interessante seu comentário. Essa suavidade, ela é necessária para que seja bacana, pô, né? É que nem o swing, né, do golfe, né? Se você fizer 1-3, a coisa vai. Se você fizer 1-2, já acelerou, já complicou, né? Então não vamos acelerar. As coisas têm que ser naturais, né? Óbvio que você fala, pô, eu vou vou marcar um jogo com o Sandro, quero discutir uma questão com ele e tal, e você já alerta antes, mas a gente já se conhece, não dá para você chegar num campo, eu vim aqui porque eu quero fazer negócio. Então, pera um pouquinho, bateu no lugar errado, né? Certo? Eu achei que você queria jogar golfe, né? É por isso que eu digo assim, a coisa tem que ser suave, e as coisas acontecem, o mais importante é que elas acontecem de fato. Perfeito. Você falou aí da técnica do swing, mas conta pra gente se você poderia pensar aí qual foi a sua melhor tacada, seja dentro do campo ou fora do campo. A minha melhor tacada foi voltar a jogar golfe. Essa foi a melhor. Quanto tempo você ficou parado? Fiquei muitos anos. Mais de 30 anos. Mais de 20. 20 anos. Parado no sentido assim, o golfe não saía de mim, né? Mas eu não estava ali no campo, eu não frequentava mais o clube, não tinha isso aí, né? Porque, na verdade, assim, não porque eu não queria. A dinâmica da minha vida não dava esse encaixe, né? Eu tive que ter outras opções e outras coisas na minha vida para poder tocar o barco, né? E aí, quando o golfe vem e aparece na minha frente, aí eu não deixei mais passar. E do ponto de vista de ensinamentos, qual teria sido a sua pior tacada? Você consegue pensar nela? Vale até chunk, papa, não precisa ser... Você sabe que é o seguinte, eu ontem mesmo dei 2 chunk, né, com o mesmo taco, eles nunca vêm sozinhos, em buracos né? diferentes. Por que eles nunca vêm sozinhos? Pois mas isso mostra o quê? Mostra que você não está conectado realmente com o jogo, né? Perfeito. Entendeu? Agora, eu vou te dizer o seguinte, eu não tive pior tacada no golfe ainda, né? Eu só tive as tacadas que eram para ter, né? E Deus ajude que eu consiga por muitos anos seguir jogando, né? Seguir podendo desenvolver esse esporte que a gente tanto ama, né? Pelo que a gente comentou aqui também, eu acho interessante também se você puder falar um pouco de como você trabalha essa questão mental do golfe. Se o golfe ele fez você um profissional melhor? Olha, eu acho que sim, viu? Porque é o seguinte, a tomada de decisão no golfe é algo muito interessante, né? E eu consegui, depois de um certo tempo, levar essa analogia
do golfe para os negócios, né? Eu tenho 14 tacos na taqueira. Eu tenho que tomar uma decisão. E não tem quem vai tomar por mim. Sou eu que tenho que jogar. Então, isso é importante, né? Se eu for olhar a queda de uma bola no green, não é o Ked até pode olhar, pode sugerir, mas a decisão é minha. A tacada é minha, né? Então, nos negócios também. Eu tenho que analisar o cenário, eu tenho que ver o que eu tenho para jogar naquele momento, né? E aí tomar a decisão e fazer, né? Então, eu acho que está muito alinhado, sim, né? Golfe e negócios, com certeza. Mas a filosofia do golfe para os negócios eu acho muito bacana. É a tomada de decisão, é a tua escolha, né? Você tem poucos segundos para negociar com você mesmo, né? E aí tem que executar a tacada, né? E assim são os negócios, né? Perfeito. Você fez uma metáfora bastante interessante com relação à vida ser um buraco um par 5, né? Da vida ser um par 5. Dentro dessa metáfora, aonde você está nesse par 5, nesse longo par 5 aí? Você já bateu seu tee? Já está na segunda? Já está Já estou no approach, que às vezes o jogo curto é o mais difícil, né? A sua segunda tacada, por exemplo, você conseguiria pensar num momento específico da sua vida? A minha segunda tacada foi sobreviver a um câncer. Caramba. Então, essa é A famosa bola no mato. Essa Teve é a- que voltar pro ferry. Papai do céu foi muito importante, né? Para poder acertar esse ferro de novo. Tá? E estamos aí, estamos lutando. A vida é luta, né? E o par 5 às vezes parece que não vai acabar. Mas é isso. Mas você vai chegar bem, vai fazer um beijo Sim, já estou tranquilamente. bem, já estou bem, já estou indo, já me preparando para o próximo buraco. Maravilha. Com certeza. Ali na frente vem um parzinho 3, dá para a gente buscar um hole one, um birdzinho ou um parzinho, né? E se tiver um pouquinho difícil, sai com bug, sai feliz, né? Com certeza. Falando nisso, qual buraco você já jogou que você lembra melhor, assim? Um buraco que foi perfeito. Pode ser um verde, pode ser um eagle. Que porque os golfistas, eles lembram os detalhes das tacadas. Aqui em Brasília, um bird no 17. Difícil, buraco É um difícil. buraco difícil e eu fiquei muito feliz quando eu fiz esse bird. Foi um dia feliz. Campeonato? Foi num dos torneios aqui. Legal. Né? Foi num dos torneios. Só não me lembro se foi a BGS. Eu acho que não foi a BGS, não. Acho que foi um aberto daqui que eu estava. Talvez tenha sido o único buraco que eu joguei bem, mas aquele ali eu saí, fiquei felizão, tanto é que eu não esqueci, né? Sim. Primeira bola no green, pátero e boca de fora. Não, o 17 é o... 17 não, é o não, par 3. desculpa, 16, é o então. 16. O 16 é mais difícil ainda. Não, desculpa, gente. Par 5. Desculpa, Falando em fiz par 5, confusão. é um par 5. Eu estava pensando, me localizando dentro do Não, campo, tranquilo. é o 16. Buraco 16. 16 que tem o dog leg à esquerda. Exato. Né? Na Então verdade, bem aqui, inclusive, né? A primeira foi boa, mas a segunda foi uma madeira que ela conseguiu vencer o lago e a bola foi correndo, ficou próximo do green, eu aproximei e deixei a bola dada. E aí foi um... Verde dado no 17. Foi muito bom, foi muito bom. Muito 16, bom. aliás. No 16. Muito 16, bom. Muito bom. E você, com certeza, com todos esses anos aí, você já esteve em muitos campos no Brasil, no mundo inteiro. Já que a gente falou de uma tacada memorável, qual seria um campo memorável que a turma aí você acha que tem que ir, vale a pena, vale a viagem? Rapaz, eu já andei em vários lugares, viu? Sinceramente, eu não saberia te dizer assim, você tem, né? Porque, com toda a modéstia, mas eu já fui em muito lugar bacana, sabe? Então, Pode ser um top 3, assim, top of mind. Não quer dizer que são os melhores, você lembra primeiro. Eu vou te dizer uma coisa assim, eu tenho dificuldade para nominar, viu? Eu sou honesto em dizer para vocês, eu tenho dificuldade de nominar, porque eu já tive experiências em alguns países, né? E eu não saberia assim lembrar aquela coisa que, por exemplo, eu estou indo agora para o Egito e para o Marrocos. Legal. E consegui agendar um tee time em cada lugar, né? Vamos tentar viver essa experiência. Eu joguei em Israel, joguei na Turquia, joguei na Grécia, né? Joguei na Espanha, Portugal, sei lá, Argentina, Uruguai, Bolívia. Por todo lugar, aí, Chile, por todo lugar eu fui jogando, né? Sempre procurando um espacinho na agenda, né? E o mais interessante, de 2008 para cá, né? Porque antes, quando eu conheci o golfe, eu não tive essas experiências externas, né? Então eu posso dizer para vocês que passei por muitos campos
excelentes, né? E alguns, inclusive, muito desafiantes, né? E eu até vou adiantar o expediente e dizer para vocês o seguinte, que hoje eu tenho orgulho de ser sócio lá no Dama Golf Club, que é um dos campos que eu gosto muito, mas eu também sou sócio lá no Rosário Golf Club, né? Lá onde a gente começou. Sim. Eu tenho assim, uma história muito bacana, eu gosto de lá, né? E a gente tem os grupos, né, dos clubes e eu vejo a animação, né? Lá em Rosário é impressionante, toda semana tem torneio, né? É torneio com 30, com 40, mas tem, né? E eles são muito dedicados, né? O pessoal cuida bem do campo também e tal, né? E tenho a satisfação de ser sócio ali no Broa, lá junto com o meu primo Marcelo, né? É ali um campo de 9 buracos espetacular, né? E muito bem cuidado pelo Marcelo e pela equipe. E sócio lá no Aquiraz Golf Club, lá no Ceará, né? Que a gente frequenta lá, o Aquiraz já faz 9 anos, que a gente tem casa lá e tudo, e é muito bom. Lá também o pessoal discute bastante o golfe, é uma coisa acalorada, né? Sim. E o lugar é fantástico, né? O campo, você jogar nas dunas, jogar próximo ao mar e tal, então é muito bom. Então são as minhas 4 residências de golfe, né? Fora Brasília, que ainda não sou sócio, mas que eu já tenho a minha taqueira aqui, o apartamento que eu uso para poder trabalhar aqui em Brasília é do lado do campo, né? Então eu sou realmente muito feliz e muito ligado ao nosso esporte, né? Eu fico muito feliz de poder, neste momento da vida, poder estar super ligado ao golfe, ligado ao que eu gosto. Excelente. Na verdade, você tem, então, obviamente, hoje uma conexão muito grande com a região sul, com a região sudeste, centro-oeste, você mencionou, e também nordeste. Quer dizer, você está bem conectado a várias regiões. E vou começar a frequentar também, se Deus não Senhor quiser, com mais... estar mais presente lá no Porto Belo Golf, lá no Al Resort, lá em Porto Belo, que é um projeto espetacular, né? A gente vai ter a oportunidade de ter também nosso lugarzinho lá. Já fomos lá, já jogamos e agora vai ter mais frequência. Depois que estiver pronto lá o nosso lugarzinho, com certeza eu quero também estar frequentando lá, né? Eu estava lá semana passada, muito bem recebido lá pelo Martin e pelo Tita. Tá sensacional. Martin, Tita e o Richard acertaram em cheio. Incrível. São pessoas queridas, mas sobretudo empresários e pessoas com uma visão espetacular. Empreendimento incrível. O empreendimento lá do Al Resort do Porto Belo Golf é espetacular, né? Mas uma coisa importante, né, que você percebe lá também, tem acolhimento, né? Que é o que eu sempre falo assim, o lugar, ele é bonito, ele é isso, ele é mais aquele outro, só que é o seguinte, ele tem que ter acolhimento. Perfeito. O que adianta você ter um campo de golfe bacana, né, tudo preparado, mas não ter acolhimento? Você chega, quem te recebe não tem um sorriso, certo? Quem te recebe, a coisa simples do mundo, buscar a tua taqueira, né, te receber bem, né, você chegar e dizer, não, olha, o seu kart está aqui, ali está o drive edge, ou seja, este cuidado, todos os campos deveriam aprender a ir ajustando, a melhorando, né? Eu tava agora anteontem conversando com o presidente da Federação Paulista, o Flávio Masqueto, né? A gente estava numa pré-reunião de posse ali e a gente estava discutindo um pouco disso, né? O nosso golfe brasileiro necessita de uma capacitação permanente em vários setores, né? Quando você enxerga o golfe, você tem que, gestão de clube, os profissionais, né? Falta a Red Pro com, né? Você cuidar do juvenil, você cuidar da preparação do campo, né? Como é que é o atendimento no golfe, como é que é então, ou seja, são várias coisas, né, que precisam de uma capacitação permanente, né? E eu espero que a gente uma hora consiga ter essa formação, né? A Federação Paulista fez agora, essa semana, nós estamos agora nessa semana de fim de fevereiro, né, de 2026, fez um dia de capacitação lá para profissionais de golfe, mas não necessariamente jogador profissional, para pessoas envolvidas com o golfe. E foi sensacional, pô. Tinham lá quase 60 pessoas. Então, mostra que as pessoas também querem. Tem que ter a oportunidade, a gente criar essas oportunidades para ir capacitando quem está envolvido com o mundo do golfe, né? E conta pra gente, você tem um projeto de patrocínio de amadores, conta pra gente como é que é isso. Eu acho que a vida tem que ser gratidão, né?
Eu sou a prova disso, né? A vida tem que ser gratidão, né? E às vezes eu me pergunto muito assim, pô, a gente tem a oportunidade de trabalhar, de se esforçar, de ganhar o dinheiro da gente, mas por que não doar? Por que não colaborar? Por que não incentivar? Por que não ajudar? Né? E eu aprendi isso em casa, né? E aprendi com a vida também, né? Então, no momento que eu estou com a minha empresa, as coisas estão indo bem, por que eu não posso ajudar uma pessoa, ou incentivar uma pessoa? Porque a palavra ajuda, às vezes, ela vem com meio distorcido. Então, eu prefiro usar a palavra incentivar uma pessoa. Legal. Né? Aí eu, com a minha esposa, com a Mariana, a gente conversando em casa, eu falei, pô, eu tô louco para poder fazer um incentivo dentro do golfe. E aí, há 3 anos atrás, conversando isso, eu falei, pô, quem que poderia fazer? Né? Porque lá no Dama Golf Club, nós temos alguns amigos, jogadores, empresários também, e o Almir, né, o Almir Oliveira, começou a fazer um incentivo de golfe, inicialmente para o Marcos Negrini, né, e para o filho dele, que já é filho, mas que ele também incentivava. E eu falei, poxa vida, quem é que eu podia também, né? Porque a gente tem que ver as boas ações, né? E também perseguir isso, né? E você também já fez isso, né? E faz isso. Né? E eu fico muito feliz, né? Tanto é que nós já trocamos ideia, né? De como fazer a gestão disso. Legal. Porque você vai mexer com o ser humano, né? E aí foi quando me veio a questão do Igor Cruz, né? O Igor eu conheci pequenininho lá no campo, né? O pai dele era uma das pessoas que cuidava ali, o jardineiro do campo e do Parque Dama, né? E a mãe dele, uma senhora que também trabalha lá nas casas, lá uma doméstica, então pessoas espetaculares. E eu falei, pô, o Igor sempre com a gente, né? O Igor foi CAD lá também e tudo. E eu falei, pô, vamos conversar com o Igor. Mas o projeto de incentivo ao esporte que eu criei para minha empresa Saran Consultoria, ele tem pilares, né? Eu não posso só simplesmente, como se diz no jargão, vou dar o peixe, né? A gente, claro que vai dar, porque sem o peixe o cara não fica de pé. Sim. Mas tem que depois ensinar como é que se pesca, né? E eu trouxe o Igor e a esposa dele, a Carol, em casa, junto com a minha esposa, e nós falamos o seguinte, olha, tem pilares que têm que ser seguidos, e esses pilares necessariamente têm que ser seguidos. Então, apoio psicológico, né? Então a pessoa faz terapia uma vez por semana, nutrição, tá certo? Preparação técnica, preparação física, tá certo? E também a questão do conhecimento, né? Iniciar um inglês, né? E assim que possível fazer uma faculdade de educação física. Por quê? Porque a preparação do profissional nosso de golfe, eu entendo que ela não pode estar afastada do conhecimento, né? Não pode ser só... Antigamente não existia isso. A gente respeita e a gente sabe que nem todo mundo conseguiu fazer o curso de educação física e tal, né? Mas é uma dica, né, para a pessoa ter uma formação completa e poder ajudar a família dela futuramente e também ajudar os outros. Então criamos os pilares, o Igor se adaptou, o Igor é um rapaz muito dedicado, né, disciplinado. Então... apoiamos o Igor e ele foi se desenvolvendo, né? Hoje está muito bem, né? Eu avalio que está bem, mas o importante é dizer para vocês que esse ano nós tomamos uma decisão também de apoiar mais 2 atletas, né? Uma tenista que se chama Serena, é de um projeto lá de São Carlos, no interior de São Paulo, onde eu moro. E ela tem 14 anos, já tem nome de campeã, e uma história linda, linda, viu? E o Eike Martelo, que é filho de um amigo que está no Rio de Janeiro, mas ele é de São Carlos, está no Rio de Janeiro, ele tem 12 anos e foi convocado pela Seleção Brasileira de Skate. Esse menino teve um câncer, uma leucemia, a gente se uniu lá, ajudou o que foi possível, mas ele venceu. O mais importante é que ele venceu. Claro. E hoje ele foi com 7 para 8 anos, e hoje ele está com 12 e é um destaque. E estava precisando de incentivo. Então eu e a minha esposa, a gente tomou a decisão de fazer esses apoios. Então o Igor no golfe, a Serena no tênis e o Eike no skate. Muito bom. Eu me alonguei um pouco,
Mas a história é essa, não tem como contar de uma outra forma. Né? É muito interessante, eu não conhecia esses outros 2 incentivos, uma coisa que eu, como você sabe, eu gosto também de apoiar. A gente já fez alguns investimentos também de apoio ao golfe, ao xadrez e outros esportes. Mas eu achei muito interessante o que você falou sobre a estrutura que você montou, os pilares que você montou, que foi exatamente baseado nisso que a gente conversou, e isso ajudou muito aqui o nosso trabalho que a gente faz aqui em Brasília, né, com o apoio. E parabéns pelo trabalho, eu pela estrutura. Eu acredito que isso é fundamental. Sem dúvida. Né? E isso serve, inclusive, para quem está pensando em incentivar, né? Porque às vezes a pessoa tem aquela história do bom coração, né? Mas acha que é só simplesmente, toma aí a grana, vai lá e fala, não é isso. Claro. Né? A estrutura tem que ser mais que isso, porque senão ela não se consolida. Né? Aí você vai ter o cara que daqui a pouco chega e fala, tchau. Né? E aí, espera um pouquinho, né? Não é assim, né? E a gente vê isso no golfe também dentro do campo, né? Porque eu acho que o golfe ele tem essa particularidade também de você torcer muito pelas pessoas que você está jogando também. Perfeito. Né? Tanto é que a coisa linda do golfe, né? Essa coisa que não é só ética, né? É realmente a vivência, né? O contato que o teu amigo dá uma tacada e você fala, boa, cara, pô, cai bola, pô, que legal, pô, tá. Isso é a parte linda do negócio. Claro que muitas vezes você está competindo com o teu colega de jogo. Só que é o seguinte, meu amigo, é cada um jogando o seu. Né? O vento é para todos, a chuva é para todos, o sol é para todos. Né? Então é isso. Agora, o bacana mesmo é você poder vibrar com a tacada do teu parceiro de jogo. Pô. Você consegue lembrar uma especificamente que você testemunhou que foi sensacional? Eu já vivi muita coisa assim. Eu sou um cara... Agora, uma coisa interessante para contar para vocês. Eu sou assim, eu vivo o momento, né? E depois assim, eu me recordo de coisas interessantes, mas eu não fico com aquele... Eu fico querendo, sabe o que é mesmo? É o próximo momento, né? É o próximo buraco. Né? Qual vai ser o próximo jogo amanhã no campeonato? Amanhã a gente tem aqui o Aberto de Brasília da BGS, né? Esse ano, aproveitando já o gancho aqui da BGS, dizer para vocês que nós temos 18 etapas. Né? A gente procura fazer elas um torneio de um dia, normalmente ali no estado de São Paulo, que a maioria dos sócios está em São Paulo, próximo a São Paulo, e uma etapa talvez fora do estado ou de 2 dias. Então é uma de um dia e outra de 2 dias. Então essa de Brasília, que já é carta marcada, porque todo mundo gosta de estar aqui. Então a gente faz, né, praticamente 3 dias, porque tem o dia de treino, que é no caso hoje, quarta-feira 25, 26 e 27 é o jogo, a disputa, né? Todas as etapas têm premiação, né, por categorias. É importante vocês me permitirem aqui o espaço de divulgar a Associação Brasileira de Golfe Sênior. Nós temos site, né? É só digitar a bgs.com.br lá que dá certo. Está aparecendo embaixo. Aí, tá falando, maravilha. E também nós temos um aplicativo, né? Um app que também a pessoa se associou, ela usa o app, ali ela tem tudo na mão, no celular, ela tem todas as informações. Importante também dizer para vocês que existe uma anuidade que é simbólica, que se paga, e cada torneio você tem realmente que a gente cria ali uma inscrição. Todas as etapas, algumas têm confraternização, outras não, mas todas elas têm premiação. O pessoal gosta muito, frequenta muito, né? Então esse ano estamos aqui, a segunda etapa do ano é aqui, nós começamos na Baronesa, agora Brasília, depois Guariroba, em março, né, Guariroba, e depois Porto Alegre, né? Aí depois vem Curitiba, também esse ano ainda tem, no final do ano tem Trancoso, também agora antes do meio do ano tem Búzios. Então tem assim... Vai ter Porto Belo lá também? Vai ter Porto Belo em outubro. Em outubro vai ser sensacional lá em Porto Belo, né? Então assim, nós vamos andar bastante, né? E a gente está sempre avaliando os campos, né? Porque nosso público da BGS assim, é muito unido, tudo, mas também é muito exigente. Claro, né? Claro. Então a gente costuma escolher assim, os campos, e o mais importante, né? Os campos que nos recebem. Né? Tem campos que a gente chega e a gente percebe que
estão nos abraçando, ou seja, querem que a BGS esteja ali. De novo acolhida, né? É acolhida. E isso é fundamental. Né? Porque às vezes é aquela história, você tem um campo lindo, mas não acolhe, o que adianta? Perfeito. Uma pergunta, Emiliano, que eu acho que é importante para o pessoal conhecer, quem não conhece, que às vezes as pessoas estão assistindo a gente aqui e ainda não joga golfe porque não teve experiência, está num momento de vida mais tranquilo, quer se associar e talvez seja muito interessante ouvir de você como, na prática, você entende que os golfistas sêniores, hoje, que estão presentes, estão participando dos campeonatos, que fazem parte da BGS, o que eles ganham de qualidade de vida, não só essa questão de viagem que você mencionou, mas acho que é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm um pouco de preconceito em relação a alguns esportes, inclusive o golfe, que acho que é uma coisa extremamente inacessível do ponto de vista financeiro, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho assim que a gente está conseguindo no Brasil, eu acho que ainda engatinhando um pouco, né? Mas a gente está conseguindo desenvolver o golfe no Brasil em várias camadas, tá certo? Eu penso que o golfe sênior é aquele momento bom da vida que você vai jogar para se entrosar com as pessoas que são praticamente da tua idade, tá certo? E poder curtir a vida e curtir aqueles momentos. Mas é importante você saber, na BGS é competitiva, tá certo? Todo mundo está ali competindo, né? E obviamente chega no 19, toma o seu trago, come uma comidinha boa. O bacana do calendário da BGS, a gente tem sempre essa questão de estar entrosado, né? De estar jogando golfe, mas depois faz um roteirinho gastronômico, faz uma visita e tal. Então esse é o padrão do golfe sênior que hoje consegue, né, com mais idade, com muitos ali já não estão na ativa em suas empresas, né? Mas às vezes estão num conselho, estão ali tocando, cuidando da família, tal, como todo mundo, mas curtindo um momento, né? Acho que o golfe amador brasileiro passa por um outro momento, né, de ter um calendário nacional puxado, tá certo? E que precisa sim de um olhar sempre mais profissional e atento se a gente quiser ter ali na frente destaque no golfe mundial, né? Isso aí é líquido e certo. Então, cuidado do infanto juvenil, cuidado juvenil e cuidado amador que já está sendo desenvolvido. Da mesma forma, o golfe feminino. Nós não podemos achar que o golfe é só masculino, né? Existem hoje centenas de senhoras, né, e moças e jovens jogando golfe, né, e tem que ser entusiasmado o golfe feminino, né? E na BGS a gente procura também incentivar inclusive a presença das esposas junto com a gente nas viagens, nos momentos agradáveis que a gente consegue viver. Perfeito. Né? E eu até queria, se vocês me permitem, usar um gancho aqui também. Nós em 2025 realizamos, penso eu, um dos maiores eventos de golfe da história do Brasil, que foi o 45º Sul-Americano de Golfe Sênior, lá no Rio de Janeiro, né? Um evento da Federação Sul-Americana de Golfe Sênior, e que a gente teve a satisfação de poder fazer no Brasil, né? Mais essa vez, e só que fizemos no Rio de Janeiro. E foi sensacional. 311 jogadores, né, jogando todos os dias, tá certo? Pô, foi espetacular, né? 3 dias de competição, teve dias de treino, de prática e tal. 311 jogadores, 177 esposas, né? Fantástico. E foi um evento, eu posso dizer sem falsa modéstia, porque a gente, com a diretoria da BGS, a gente que ajudou a organizar, foi sensacional, né? O presidente da BGS, o Grego, sempre muito entusiasta, né? Quando ele assumiu esse compromisso, nós estávamos terminando o Sul-Americano no Peru e ele olhou para nós da diretoria, que estava lá o Braguinha, eu tal, e disse assim, vamos pegar firme. Eu falei, vamos pegar firme e fazer. Então a gente hoje tem esse legado no Brasil, no golfe sênior, de ter feito um evento que é um dos maiores da história do golfe brasileiro. E isso é importante, isso vai dando força, vai consolidando um trabalho. Tanto é que nós estamos nesse ano, na BGS, com 18 etapas pelo Brasil,
Temos hoje patrocínios, que eu não sei se vocês me permitem falar aqui, né? O Al Resort Porto Belo é um dos patrocinadores, né? É patrocinador master, inclusive, e o WTC BTG também é nosso patrocinador master também. E temos o apoio da Ligue, que é de carros elétricos, né? E estamos captando, né? Então quem estiver aqui assistindo no nosso Golfcast já sabe, se quiser patrocinar o Golf Sênior, pode falar comigo, que eu não sou vice-presidente financeiro à toa, estou aqui procurando patrocínio para o Golf Sênior, porque é fundamental, né? A gente às vezes brinca com alguma coisa, mas é fundamental. Tem que ter o apoio, por quê? Porque você consegue fazer um calendário de Golf Sênior com outro padrão, com mais conforto, e com mais conforto no sentido de fazer etapas que sejam mais agradáveis para quem está desfrutando na nossa entidade. Perfeito. Emiliano, eu acho que também vale esclarecer que tem o pré-sênior, né? Tem o pré-sênior a partir de 40 anos. Sim. Né? Porque o Sandro aqui, ele faz uns 5 anos que ele faz festa grande de 50 anos e a gente está confuso para saber quando que o sênior começa. Porque Veja só, o Sandro... você completa 55 anos, você é sênior. No ano que você completa 55 anos, você é sênior. E antes disso, a gente era 45, ficou para 40 para poder ter mais pré-sênior jogando, então nós temos o pré-sênior e o sênior. Obviamente que na BGS o mais competitivo é o jogo do sênior, né, que é onde a gente tem uma maior gama de pessoas, né? Mas a gente recebe o pré-sênior com o maior prazer, né? E uma coisa importante, cada etapa que a gente faz pelo Brasil, os convidados de cada clube são sempre muito bem-vindos, né? Porque a gente tem uma turma que viaja, mas sempre precisa ter mais gente, que é, como dizer, para dar mais graça no jogo, né? Claro. Então, por exemplo, aqui em Brasília tem vários convidados inscritos, né? Nós abrimos as inscrições do Guariroba, só para vocês terem uma ideia, nós abrimos num dia, que foi segunda-feira, e ontem, terça-feira, 24, já tinham 80 inscritos, tá certo? Então, em 24 horas, 80 pessoas, né? Por quê? É um campo que as pessoas, quem não conhece quer conhecer, quem já jogou quer jogar, né? E vejam que é uma adesão sensacional. Fantástico, né? fantástico. Então a gente sempre procura ter os associados e os convidados. Muito bom. Emiliano, para a gente encerrar aqui, o que você pensa aí, o que você traz de conselho para a gente, para quem está começando o golfe? Primeiro, eu acho que nós temos que entusiasmar mais pessoas a jogar golfe, né? Desmistificar o esporte a partir do seguinte, eu tenho amigos aqui em Brasília e amigas, né? Pessoas inclusive ligadas ao escritório, essa coisa toda, e que começaram a bater bola, né? Então eu falo, cara, vá para o drive range, contrate as aulas e faça aulas, né? Não comece sozinho, porque pode ser que você não venha no segundo dia. Né? Então é o seguinte, nós golfistas que amamos o golfe, amamos o nosso esporte, nós temos que entusiasmar que as pessoas venham conhecer, né? E com o tempo ir conhecendo a filosofia do golfe, né? A gente sempre diz, pô, se tu quer esconder o teu caráter, não vem jogar golfe, né? Porque é assim, né? Então venha, conheça a filosofia do golfe, veja o quanto ele tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, mas sobretudo, conheça os professores, contrate as aulas ali, porque eu não acredito que a pessoa vai ficar no golfe se não passar por isso, né? Depois fez as aulas, aí bate bola sozinho, faz outra aula, bate bola sozinho, faz outra aula, bate bola sozinho. Acho que é isso aí. Também eu quero aproveitar, se vocês me permitem, dizer o seguinte, vai chegar um momento em que a CBG, a BGS e os clubes, de uma maneira geral, também vão poder fazer um esforço para que este esporte seja, vamos dizer assim, se mantenha no seu padrão, mas que seja mais aberto, né? Campo público quase não existe, né? Mas é importante. E também é importante, uma hora, a gente trazer a discussão da questão tributária para o nosso esporte, né? É algo que nós vamos ter que enfrentar, porque o custo do equipamento, seja ele qual for dentro do golfe, um mero tee no Brasil custa caro. Tá certo? Uma bolinha custa caro, né? O que é dispensado nos Estados Unidos aqui custa caro. Então nós temos que enfrentar, inclusive aqui com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, discutir a questão da tributação dos equipamentos de golfe, né? Porque eu escuto às vezes na esplanada dizer o seguinte, o golfe é elitizado, vocês têm... Não, pera um pouquinho, meu cara, né? Começa por você favorecer as pessoas a comprar um equipamento mais barato,
tá certo? Então, isso, Sandro, é uma coisa que nós temos que enfrentar, né? E nada melhor do que enfrentar a partir de Brasília. Né? Por quê? Ministério da Fazenda, Receita Federal, vamos sentar à mesa e ver o que é possível fazer para incentivar o esporte. Um dia eu fui cobrado aqui em Brasília, vocês não têm projeto social de golfe, vocês não têm não sei o quê. Eu falei, pois para montar um projeto social de golfe é muito interessante, é sensacional, o Rio Grande do Sul está cheio de exemplos também, né, que é de onde eu vim. Então, só que é o seguinte, e a questão tributária? Né? E como é que a gente compra os equipamentos? Como é que você compra? Né? Porque é um esporte que exige, assim como outros, como qualquer esporte exige. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente botar essa sementinha aí, quem sabe um dia fazer um debate com quem precisa fazer, para ver como é que a gente, né, aproveitar, até pode ser uma pauta para vocês uma hora dessa, né? Porque eu sou um entusiasta, né? Mas a gente às vezes tem os limites, né, para esse entusiasmo. Né? Com certeza. Bem, Emiliano, obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Agradecer ao Bruno também ter aceitado esse host desse podcast aqui. Foi um prazer falar contigo, conhecer um pouco mais a tua história. Agradecer também ao trabalho que você fez, que você faz pelo golfe do Brasil, fantástico. Não só sênior. É sempre interessante a gente conversar com gente que também é entusiasmada, também ama o golfe e tem uma história de vida que se mistura com o esporte, como é o teu caso. Muito obrigado. Eu quero agradecer você, Bruno, agradecer você, Sandro, porque é o seguinte, essas iniciativas ajudam a gente fazer o golfe chegar mais longe. Perfeito. É um Golfcast, é um ato que a gente faz, é uma reunião de amigos que a gente faz para debater golfe, né? Mas isso aqui, de colocar na mídia, de abrir o canal para se falar, para mostrar o que está sendo feito, eu acho que é muito importante. Né? A gente poder mostrar a quantidade de campo, a quantidade de gente envolvida, a quantidade de emprego gerado, certo? A quantidade de gente que pode fazer do golfe a sua vida. Né? Ontem no São Paulo Golf Clube, a gente teve o jogo, depois a aposta da federação, e o CAD, eu perguntei para ele, o que você faz? Eu sou CAD. Uhum. A minha profissão é ser CAD. Eu sou CAD aqui há 20 anos no São Paulo Golf Clube e sou muito feliz. Pô, olha só, que eu fiquei felizaço, porque é isso, entendeu? É entender que esse nosso esporte gera tudo isso de bom, né? Social e economicamente, e gera prazer para a gente que joga. Né? Então eu quero agradecer muito a vocês, dizer que estou sempre à disposição, dizer que a gente sempre tem amigos também que estão fazendo muito pelo golfe no Brasil. Né? Haja vista tudo, Sandro, que você já fez também. Então, isso é importante. E dar voz a essas pessoas, mostrar a vida dessas pessoas, né? Pegar um CAD de tantos anos aqui, conversar com ele, botar ele para falar, tá certo? Já está planejado. É sensacional pegar os nossos pros, as pessoas que estão envolvidas. Então, parabéns, desejo muita sorte, sempre contem comigo, modestamente aquilo que eu puder ajudar, sempre vou ajudar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Emiliano. Pessoal, esse foi o nosso Golfcast by Moving Day. Muito obrigado também aqui ao nosso restaurante, ao 96 Brasserie, pelo espaço aqui no Clube de Golfe de Brasília. Welcome to the Moving Day Golfcast.